Estamos agora novamente no nosso curso virtual de História da América, onde vamos falar nossa, nossa aula sétima, a primeira parte, sobre o questionamento ético e jurídico da conquista. Especialmente eu vou tratar das teses que Francisco de Vitória colocou na sua aula de Prima Teologia na Universidade de Salamanca, colocando em questão precisamente toda a questão do descobrimento e da conquista da América. Mas eu queria começar por um tema que toca marginalmente a questão, mas que fundamenta toda a apresentação da aula e que, de alguma maneira, está bem trabalhado nesse livro de Edmundo O'Gorman, né? A Invenção da América. O termo invenção de América é muito significativo porque o termo invenção pode ser entendido como uma figuração, como algo que sai da cabeça, mas não está na realidade, é realmente inventado, no sentido de fabulado, né? Portanto, em princípio falso, não é verdadeiro, é uma invenção, uma ficção. E o termo, mesmo o termo invenção, também tem um sentido que era o sentido da época, no sentido histórico daquele momento, de encontrar. Né? Encontrar. Em latim chamava-se América inventa, né? América descoberta, América inventada. Né? É do termo latino invenio, invenire, né? Que significa precisamente isso, descobrir ou encontrar. Um tesouro, por exemplo, algo que está escondido, que ninguém conhece, é algo que é inventado, é algo que é encontrado. Então, a tese fundamental de O'Gorman, que pode nos ajudar muito para entender depois as posições e as críticas que realiza Francisco de Vitória, tem a ver com a ideia, né, de novo mundo. Em que momento, né, do ponto de vista de Gorman, há como que dois grandes momentos na coroa de Castela, em que logo nos primeiros anos, né, principalmente aqueles anos em que a bula pontifícia está sendo solicitada e está sendo concedida, né, se fala com insistência das Índias, né, das ilhas e da terra firme em direção às Índias, mais ou menos esse é o título que se utiliza, e depois, a partir de 1530, na obra de Pedro Mártir Angleria, se fala, o título da obra é Décadas do Novo Orbe, né? Décadas do Novo Mundo. Surge pela primeira vez a ideia de um novo mundo. Então, por que há, se pergunta o Gorman, por que há essa diferenciação terminológica? A tese dele, com a qual eu concordo, é que se tratava de uma questão principalmente política. Ou seja, era preciso, isso foi percebido só com a passagem do tempo, era preciso introduzir a ideia de um mundo novo, de um mundo descoberto, porque isso daria justificação legal para conquistar e dominar. Se chegasse ao descobrimento, se se chegasse à conclusão de que a América era dos americanos, dos indígenas americanos, então não caberia, não haveria nenhum motivo nem para conquistar, nem para fazer a guerra, nem para colonizar. Né? Então, era preciso uma tarefa diplomática
de convencimento dos diferentes reinos europeus, né? E também uma convencimento interno dentro da própria Espanha, né? Vejam, Colombo, né? Colombo quando sai, né, a proposta de Colombo para fazer o percurso em direção através do Atlântico e não pelo Cabo de Boa Esperança, é uma proposta de que seria um caminho mais rápido para chegar às Índias, né? Então, o contexto jurídico, político e econômico, o contexto era o caminho mais curto e mais rápido para chegar às Índias, porque era lá que era onde estavam as especiarias, era lá onde estava, naquele momento, o comércio, era o ponto de contato, o ponto de foco principal que deveria ser conquistado, que deveria ser dominado, né? Então, o Gorman diz o seguinte, com relação à chegada, né, diz, não é necessário fazer muita citação documental, porque todo mundo conhece o que aconteceu. Quando Colombo avistou a Terra na noite entre os dias 11 e 12 de outubro de 1942, teve certeza de ter chegado à Ásia, ou mais especificamente aos litorais do extremo oriente da Ilha da Terra. Tratava-se, por de pronto, né, de apenas uma pequena ilha, Wahanaí, mas uma ilha, pensa ele, de um nutrido arquipélago adjacente às costas do Orbis Terrarum, daquilo que tinha sido descrito por Marco Polo, ilha a qual, diz, vinham os servidores do grande Khan, imperador da China, para recolher escravos, né, e muito vizinha da célebre Cipango, Japão, que era rica em ouro e pedras preciosas. Colombo tinha certeza de ter chegado à Ásia, né? Então, a percepção por parte de Colombo e no primeiro momento da coroa de Castela é que tinha chegado na região da Ásia, né? Então, o primeiro movimento vai ser precisamente de que esse território seja reconhecido como terra a ser explorada, né? Mas, claro, para que se pensasse numa terra a ser explorada, né, se já existia o Gengis Khan, né, o grande Khan, se já existia a China, o Império da China, e existia o Império do Japão, é difícil explicar que era uma terra onde não havia ninguém, né? Então, o empreendimento diplomático por parte da Coroa de Castela é um empreendimento, né, que pode ser visualizado através do próprio texto das bulas, né? Então, assim, por exemplo, na bula Intercetera, né, de 3 de maio de 1493, né, um ano depois, 8 meses depois, se faz referências, né, veja só, ilhas e terras firmes nas partes ocidentais do Mar Oceano em direção das Índias. Então, está se falando que todas as terras que se encontrarem em direção às Índias, então não são propriamente as Índias, né? Não é propriamente a Índia ou a China ou Cipango, porque esses territórios já estão povoados, né? Mas tudo que for descoberto em direção, tanto ilhas quanto terra firmes, em direção a esses lugares, né? E, por outro lado, depois a outra encíclica, a outra bula, perdão, que é a Dudum Siquidem, que é de 26 de setembro de 1493, portanto, 4 meses depois da Intercetera, fica muito mais rebuscado e muito mais detalhado, né? Porque estamos lidando aqui
com uma política diplomática internacional e jurídica. Então, a bula Dudum Siquidem diz o seguinte, que se concede e se doa e se assigna, né, à coroa de Castela e aos seus herdeiros todas e quaisquer ilhas e terras firmes, achadas e por achar, descobertas e por descobrir, que navegando ou caminhando em direção ao ocidente ou ao meio-dia, ou seja, para o sul, são ou foram ou aparecerem, quer estejam nas partes ocidentais ou meridionais e orientais da Índia. Então, aqui já se especifica a Índia, né, e se especifica ao mesmo tempo, né, que tudo que for encontrado, né, vamos dizer assim, à esquerda, à direita ou ao sul da Índia, né, tudo isso vai ficar concedido para a colonização da coroa de Castela e dos seus herdeiros. Né? Agora, o que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte, curiosamente, 30, 40 anos depois, né, quando um dos grandes cronistas da coroa, Pedro Mártir Angleria, escreve, né, as suas famosas décadas do Novo Mundo, né, a questão que se coloca é por que no título então aparece essa nova figura que é o Novo Mundo, né, e já se deixa de lado e se esquece as benditas Índias, né, ou a Índia. Né, exatamente por isso, porque já se percebeu, né, que, de acordo com o direito romano, só se podia adquirir a propriedade ou através de uma res nullius, como se chamava, como se dizia normalmente em latim, ou seja, quando você encontra uma coisa que é de ninguém, ou então por guerra justa. Né? Então, claro, é preciso criar uma ficção jurídica de que se trata de uma terra nova, de um mundo novo, de um mundo descoberto onde não há ninguém, né, ou pelo menos não há ninguém com capacidade jurídica para ter propriedade e posse. Né, que é essa que vai ser a grande sacada da coroa de Castela. Né. Então, quais são os títulos? Quais são os títulos, no sentido de quais são os fundamentos de legitimação, né, que a coroa apresenta para justificar, né, para afirmar que a coroa tem direito à conquista e à colonização. O primeiro título, que é super conhecido, super famoso, é a própria doação. Né? Foram as primeiras medidas realizadas pela coroa, né? Procurar o Papa para que, através das bulas, dessem, escrevessem, né, a doação, um termo de doação. Esse termo de doação está dito da seguinte forma, eu estou lendo aqui do meu livro, né, de Francisco de Vitória, e os Direitos dos Índios Americanos. Esse livro aqui é do meu mestrado, quando eu fiz o mestrado em Direito Internacional na Universidade de São Paulo, na Faculdade de Direito. Agora, hoje em dia, eu escreveria de uma outra forma. Naquela época, eu escrevi desta forma aqui. Né? Todas, né, estou lendo literalmente traduzido os termos da bula, intercetera. Todas e cada uma das terras preditas com a autoridade de Deus Onipotente, concedida a nós por São Pedro, como vigário de Jesus Cristo, com todos os domínios das mesmas, com suas cidades, acampamentos militares, lugares e vilas, com todos os seus direitos e jurisdições, doamos, concedemos e damos a vós e a vossos herdeiros e sucessores dos reinos de Castela e de Leão, para sempre, e com a mesma autoridade apostólica, investimos-vos a vós e aos vossos herdeiros e sucessores como senhores das mesmas, com plena, livre e absoluta autoridade. É interessante essa doação, né? Porque, reparem,
é dada, não é doada e concedida e dada aos vossos herdeiros e sucessores dos reinos de Castela e de Leão. Então, vejam, nesse sentido, a doação não está fazendo uma referência à Espanha, né? É a coroa de Castela e Leão, né, que é a titular do direito, né? Não estou justificando, não estou dizendo que isso seja bom, seja certo. Estou falando que, conforme os termos jurídicos da doação papal, né, a América não foi doada à Espanha, foi doada à coroa de Castela e de Leão, né? Claro, talvez vocês não percebam que diferença faz, mas faz muita diferença, porque se vocês lembram do que eu contei para vocês quando falei sobre aquela aula sobre os reinos cristãos, como que se passou na Espanha, né, de diferentes reinos a uma unidade, é, eram duas casas, né, a casa de Castela e Leão e a casa de Aragão, Catalunha, né? Então essas duas casas vão fazer processo de reconquista, a luta contra os árabes e contra os moros, em paralelo, e em alguns momentos vão se unir, vão se unificar para lutar contra os muçulmanos, mas depois voltam a se separar. E só com os reis católicos é que se processa a união das duas coroas. E é com os reis católicos que se conquista, né, a última cidade árabe, Granada, e se descobre a América. Só que no empreendimento da América, né, entra o Reino de Castela, não entra o Reino de Aragão, né? Há uma discussão sobre por que foi assim, por que Fernando e Isabel, né, decidiram, porque isso aqui foi uma decisão política, né? Houve uma divisão da expansão e das conquistas das duas coroas. Então, tudo que ficava no Atlântico ficou para a coroa de Castela, tudo que ficava no Mediterrâneo ficou para a coroa de Aragão. O que muitos historiadores falam, e eu estou de acordo também com eles, é que o que existia era uma preocupação com os nobres, né? Então, os nobres de Castela estavam já mais domesticados do que os nobres de Aragão, né? Ou seja, a coroa de Castela tinha, até porque houve várias brigas entre a coroa e os nobres, então a coroa de Castela e os nobres estavam também apoiando mais fortemente a união e a rainha a Isabel, né? Então interessava, né, que o reino, né, vou utilizar o termo que se falava, né, o reino, né, das Índias, né, porque também não se falava América, não era o reino da América, o reino das Índias, né, as terras e ilhas de terra firme das Índias ficassem sob o domínio da coroa de Castela. Depois havia um outro argumento, né? Bom, essa doação tinha um encargo, né? Essa doação tinha um encargo que é importante, porque se esse encargo não fosse cumprido, a doação ficaria nula, né? E esse encargo era precisamente que os reis, né? Os reis de Castela e Leão promovessem a religião católica cristã, né? Vejam só como que estava dado esse encargo. Nós, o Papa, louvando muito o Senhor por esse vosso santo e louvável propósito, encorajamo-vos e requerimos-vos para que esses povos recebam a religião católica cristã. Além disso, mandamos-vos, em virtude da santa obediência, que procureis enviar às mesmas terras firmes e ilhas homens bons, temerosos de Deus, doutos, sábios e experientes, para que instruam os naturais na fé católica e lhes ensinem bons costumes, pondo nisso toda a diligência que convier. Então, é interessante, não? Há um encargo missionário, há um encargo de catequese que está atrelado, que está imbricado com a doação realizada das terras, né? O outro argumento, um argumento também relativamente conhecido, né, que chama-se
o requerimento dos conquistadores. Parece que esse requerimento foi feito por um jurista conhecido com o nome de Juan López de Palacios Rubios, que em 1513 organizou e colocou por escrito o requerimento. É interessante, antes de falar disto, que esse requerimento aparece em várias situações e em vários povos diferentes. Por exemplo, este tipo, um requerimento parecido acompanhava as guerras muçulmanas, o jihad, né? Os árabes faziam um requerimento antes de se enfrentarem em guerra, pedindo para as outras tropas se submeterem, né? Se submeterem ao Islã, né? Eu contei para vocês, né, como a tripla aliança na Mesoamérica, né, como a tripla aliança também fazia um requerimento, né? Chegavam primeiro a uma cidade, avisavam, né, que se não se submetessem, se não pagassem impostos, declarariam guerra. Depois de um mês, voltava novamente a mandar um mensageiro que falava novamente e lia novamente os termos de uma espécie de rendição tributária, né? Quer dizer, se o povo se rendesse, não haveria guerra e eles ficariam tributários da Tripla Aliança. E ainda havia um terceiro momento em que se voltava a insistir nisso, e se não fosse, né, se não fosse respeitado, então, aí sim, né, o exército mexica entraria com tudo e mataria e escravizaria a população, né? Então, o requerimento era uma praxe jurídica normal, né? Completamente estapafúrdio isso aqui que eu vou ler agora. Diz assim o requerimento: todos devem obediência ao Papa, que é representante de São Pedro. Perdão, ao Papa em São Pedro, que é representante de Deus. Pois ele devia ser cabeça do gênero humano inteiro, onde quer que vivessem ou morassem os homens. Chamaram-no de Papa, e a esse São Pedro obedeciam e honravam como Senhor e Rei e Dominador do Universo aqueles que viveram no seu tempo. Está contando uma breve história de como São Pedro passou a ser o Papa e como os sucessores de São Pedro são o Papa e como tudo isto está dentro de uma lógica sucessória de Jesus Cristo, né? Um desses papas doou aos reis espanhóis as ilhas e terras recém-descobertas, de modo que suas majestades, por força daquela doação, são reis e senhores das ditas ilhas e terras. Bom, é interessante ter em conta o seguinte: isto aqui era lido já com o exército em formação para entrar em guerra, com o exército dos indígenas em frente. Ou então, chegavam na cidade, procuravam os principais da cidade e liam para eles, né? Mas o exército já estava nas portas, né? Então, era avisado para os índios, né? Era lido em castelhano, era lido em latim e em castelhano, depois era traduzido, né? Que um dos sucessores de São Pedro tinha doado as terras dos índios, né, as terras dos indígenas, para os reis de Castela. Até agora, quase todos os aborígenes a quem foi explicada essa situação reconheceram a autoridade dos reis espanhóis e aceitaram a verdadeira fé. Suas majestades acolhem-nos com paz e mansidão e ordenaram que fossem tratados como súditos e vassalos seus. Então está avisando que vão ser tratados como vassalos. Agora também vós sois convidados a reconhecer a Santa Igreja como senhora e dominadora do mundo inteiro e a prestar a vossa homenagem ao rei espanhol, como senhor vosso. Se assim não acontecer, agiremos violentamente contra vós e obrigar-vos-emos a dobrar a cerviz sob o jugo da Igreja e do rei, como convém a vassalos rebeldes com a ajuda de Deus. Privar-vos-emos das posses e reduzir-vos-emos a vós, vossas mulheres e vossos filhos à escravidão.
e desde já queremos declarar que só vós sereis culpados pelo sangue derramado e pela desgraça que cair sobre vós. Não, porém, suas majestades, nem estes cavaleiros que conosco vieram. É inacreditável, né? Então, eles estão sendo comunicados naquele ato que eles passam a ser vassalos do rei de Castela, né? E que se eles não querem ser vassalos, se eles não querem se submeter, então vão ser tratados como vassalos rebeldes e desobedientes. De fato, né, o tratamento que se dava aos vassalos desobedientes e rebeldes era esse tratamento aí, de guerra e de violência e de escravidão. Só que a questão era, bom, mas isso aqui é uma violência. Não se pode avisar os indígenas de que, primeiro, que eles já são vassalos e que se eles não se submeterem, então vão ser considerados como vassalos rebeldes e isso vai dar direito, no fundo era isso que estava se procurando, criar uma ficção jurídica para que desse direito a declarar uma guerra justa. Então, claro, se há rebeldia, né, e se há um ato de resistência por parte dos indígenas, né, então é motivo para a guerra justa. Essa era a mentalidade que propiciava o requerimento. Né? E a última coisa que eu queria falar, o último título legítimo que a coroa de Castela considerava legítimo, estava ligado a duas características dos indígenas. Né? A primeira era que os indígenas eram brutos e irracionais. Então, se eram brutos e irracionais, eles não podiam ter a propriedade da terra. Né? Essa que era a questão. Era importante defini-los como brutos e irracionais, porque isso desqualificava eles para terem a propriedade da terra. Há uma discussão, que depois veremos com um pouco mais de calma, né? Há uma discussão feita em Valladolid, que é famosa, né? O debate de Valladolid, entre Sepúlveda, que é um jurista da corte, e Las Casas, né? Entre as teses de Sepúlveda e as teses de Las Casas, porque de fato seria mais acertado falar assim, né? Onde o Sepúlveda, num dos seus escritos mais famosos, que são levantados, né? O escrito para contestar as teses de Las Casas, ele dizia o seguinte, né? Que o motivo que justificava a conquista era a rudeza da sua inteligência, dos indígenas, pois são por natureza gente servil e bárbara, e por consequência obrigada a servir aos de inteligência mais elegante, como são os espanhóis. Então, como eu já contei para vocês, né, quer dizer, esse processo de desqualificação dos indígenas é constante, né, desde o primeiro momento. Mas, claro, essa desqualificação implica um viés jurídico. Né? Não é simplesmente uma questão assim de, sei lá, de desprezo, de desprezar os indígenas. É que era interessante criar uma condição jurídica, né, ou de criança, né, ou de brutos, né? Porque então eles seriam capite diminuídos intelectualmente. Então eles não poderiam, eles teriam que ter um tutor para exercerem os seus direitos. Esse tutor, ou esses tutores seriam os espanhóis, né? E o último ponto, né, o último argumento que eles utilizam, né, a coroa de Castela utiliza para justificar, né, bom, agora não vou encontrar, né, para justificar a estadia, não, a conquista e a colonização, né, era que os indígenas cometiam pecados nefandos, que têm a ver com a homossexualidade, né? E crimes contra inocentes, que têm a ver com os sacrifícios. Né? Então, eram, vamos dizer assim, dois argumentos, né, que têm a ver com a conduta, né? A conduta, por um lado, moral, sexual dos indígenas, e, por outro lado, com a conduta ritualística. Né? Então,
por um motivo ou por outro, porque se considerava a homossexualidade como contrária à lei natural, né? Então, se havia um crime contra a lei natural, então justificava uma intervenção, ou então por causa dos sacrifícios humanos, que também era considerado um crime contra a lei natural. Esses dois motivos eram suficientes, justificavam a invasão, a conquista e a colonização por parte da Coroa de Castela. Então, agora mesmo nessa primeira parte, eu dei, né, primeiro fiz uma introdução falando sobre a tese do O'Gorman, né, sobre por que se vai mudar a ideia de Índias pela ideia de novo mundo, né, tem a ver precisamente com essas justificativas. Né, era preciso que se entendesse que a terra descoberta era nova, era de ninguém, ou era terra de gente bruta sem razão. Né? Então aí sim poderia ser, por causa do direito romano, descoberta e possuída na sua propriedade por parte dos espanhóis, porque era uma terra de ninguém. Agora, quando isso se começa a perceber que não é bem assim, né, então vão surgindo novas justificativas, que são essas que eu acabo de ler para vocês, né, e que dão motivo, né, ou por causa da doação, ou por causa da guerra justa, do requerimento, ou por causa da homossexualidade, ou por causa dos crimes contra os inocentes. Né. Na segunda parte, então, vamos ver como que Vitória contesta essas questões e coloca outros títulos legítimos. Vitória é a favor da Coroa de Castela. Então, Vitória não pede a retirada da Coroa de Castela, mas justifica por outros motivos. E isso vai ser importante a gente discutir. Muito obrigado e muito boa tarde.